com a gente tem feito o máximo de esforço para as coisas estarem acontecendo, para a gente ter uma cidade cada vez melhor. Ampliação, obras grandes previstas para a ETA 2, na ETA 3. Sobre a Guarda Municipal, eu não posso criar esse ano, porque o orçamento desse ano foi previsto no ano passado. A Guarda Municipal não estava no orçamento. Mas como é que a gente está hoje? Todos os estudos sendo feitos pela nossa Procuradoria do município, para ver a forma jurídica de se fazer, o projeto de lei sendo escrito e vamos encaminhar ainda esse ano para a Câmara de Vereadores para discussão, enfim, aprovação desse projeto. No ano que vem, com a lei nova, né, com a criação dessa nova Guarda Municipal, que até registro aqui, pode ser que a gente seja aqui um dos primeiros do Brasil a criar uma polícia municipal, já que há proposta de emenda à Constituição tramitando no Congresso Nacional e o STF já reconheceu o papel de polícia dessas instituições. Então pode ser até que o nosso concurso nem saia guarda, já saia Polícia Municipal. Mas o cronograma que a gente tem previsto é esse, projeto de lei esse ano e no ano que vem, com a lei já pronta, orçamento, né, delimitado, aí a gente pode fazer o concurso para admitir esses profissionais, fazer depois todo o treinamento deles, antes de ir para as ruas, por óbvio, para começar a trabalhar nas ruas de Blumenau. Qual seria o impacto financeiro da Guarda Armada? Nós temos aí mais ou menos, somente, né, com as despesas de pessoal, 5 milhões de reais para cada 50 agentes. É mais ou menos a conta que a gente fez. Nós vamos nos debruçar ainda mais sobre isso, mas também porque a aquisição de veículos, de armamento, de tudo isso, a gente pode fazer convênios com o Estado, mas principalmente com a União. Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela repassa recursos, mas só para quem tem guarda municipal efetivamente nos seus quadros. Por isso que a gente hoje não conseguiu ainda buscar recursos, e aí com a implementação a gente consegue buscar para viatura, para armamento, para equipamento de segurança, mas o custo com o pessoal é mais ou menos 5 milhões de reais para 50 agentes, que é o que eu espero no primeiro concurso fazer. A estrutura ali da Unimed, então, já serviria para eventualmente ser a sede também da Guarda Municipal ou da Polícia Municipal? Sim, a estrutura da Unimed foi adquirida pelo município de Blumenau. Para lá vai a Secretaria de Trânsito e Transporte. Diga-se de aqui de passagem, né, é um prédio muito bom, está em perfeitas condições. Fica um ar-condicionado, móveis, né, todo o mobiliário, fica tudo lá dentro. Inclusive tem gerador lá na parte de trás, né, para funcionar. Então a Secretaria vai para lá e depois com a Guarda Municipal também lá. Eu estou pensando, e a gente está aqui planejando, muito provavelmente deve acontecer, a Secretaria também, a SEMAS, do nosso meio ambiente, também deve ir para lá. Porque está aqui no centro, paga aluguel e aí a gente começa a economizar ao longo dos anos. Prefeito, vamos falar de um assunto que não faz parte da balança do governo, mas vai impactar muito na população, que é a mudança no sistema de tratamento de esgoto, que vai mexer, é uma mudança muito profunda, e com uma cobrança extra de mais de 10%, vai impactar em quase 16%. Aí a prefeitura não tem se manifestado muito de forma oficial, a gente não vê release, não vê os agentes falando, está dando uma grande dúvida na população. E esse aditivo foi assinado nessa gestão. O que o senhor tem a falar sobre essa transformação que está gerando tanta dúvida na comunidade? Bom, assim, são 5% mais ou menos do reajuste inflacionário previsto e calculado inclusive pela AGIR, que é a Agência de Regulamentação. Até para as pessoas entenderem o que é a AGIR, né? A AGIR não faz parte nem da prefeitura nem da empresa, né? É uma agência autônoma que faz a regulação do contrato. Depois desse aditivo, eu posso dizer assim, caiu no meu colo, né? São mais de 1 ano e meio em estudos, e aí nesse ano a gente se debruçou, nós mudamos diversas cláusulas, colocando, por exemplo, a fiscalização pelo SAMAI, pela prefeitura, né? Pelo SAMAI, efetivamente no contrato, de toda a coleta e tratamento de esgoto, a gente já fez isso, mas chegou num ponto que, por exemplo, a Caixa Econômica me procurou, dizendo que eles tinham liberado já há mais de um ano, 300 milhões de reais para a empresa BRK fazer de investimentos no município. E eu preciso cumprir a lei. Nós temos a lei do Marco Legal de Saneamento, que eu não escolho se quero cumprir ou não. Se eu não cumprir, depois quem responde sou eu. Aí sim, né, por uma improbidade ou algo nesse sentido. Então eu precisei assinar esse contrato agora, justamente, e quando eu digo eu, né, a prefeitura, é o governo municipal, justamente para garantir o recurso para investimento. Se a gente não faz isso, segundo a Caixa Econômica, me oficiou, né, me encaminhou por escrito, se eu não assinasse até o final de abril agora, em maio ia expirar esse prazo e não poderia ser feito. Aí a gente ia perder toda a questão de investimento. Na mudança da coleta, da rede de coleta para os caminhões, por exemplo,
também previsto em lei, isso não era lá atrás, foi modificado e, não vou dizer todos, né, mas muitos e muitos municípios de todo o Brasil estão fazendo isso para que a gente consiga alcançar, né? Afinal de contas, há muitos anos, aqui na nossa cidade e em vários outros lugares, a sujeira literalmente é colocada não para baixo do tapete, mas é jogada nos rios e ribeirões, poluindo a natureza, acabando com o meio ambiente. Então a gente precisa mexer, precisa investir em saneamento, isso é saúde, né? Tá mais do que provado que cada real investido em saúde se economiza dezenas de outros, né? Com a saúde depois. Então realmente foi isso que aconteceu, né? Dizer para a população que claro que eu não fico feliz porque eu sou usuário, né? Eu pago também e vou ter esse acréscimo na minha conta, mas chegou um momento que a gente precisou fazer justamente para os investimentos. Se a gente não faz, o contrato poderia não ser cumprido pela empresa e aí nós iríamos responder e no final o prejuízo seria muito pior, muito maior para a população. Só tem claro o impacto que vai ter na opinião pública que vai acabar respingando na prefeitura, na sua gestão. Sim, isso são daquelas decisões difíceis que a gente precisa fazer de gestão para a coisa funcionar, para o município avançar, né? Mas, concomitante a isso, a gente está revisando todos os contratos, não só da BRK, da Blue Mob, do transporte. Eu dou um exemplo aqui, eu pedi para a nossa secretária de Educação revisar os contratos de prestação de serviço da educação. Em 2 meses nós economizamos 3 milhões de reais, sabe? Então é uma forma que a gente acaba às vezes tendo um incremento de uma tarifa um pouco maior de um lado, por outro a gente economiza e todo esse recurso precisa voltar para a população em forma de serviço, na prestação de serviço público. Tentando aproveitar o gancho dessa questão do esgoto, uma coisa que impacta e é voz corrente na população é a cobrança que vai existir pelo caminhão limpa-fossa, que é um mínimo de R$ 39,00 por mês para quem consome a tarifa mínima, o que daria, no cálculo, R$ 475,00 para uma passada de caminhão, valor acima do mercado, e a população ficaria obrigada a usar o serviço da BRK e não tendo mais a liberdade de contratar sua própria empresa. Esse é um problema que tem incorrido na população. Isso poderia fazer parte do aditivo? A população, o consumidor não poderia ter a liberdade de escolha da empresa? Vai fazer a coleta? Nesse sentido, a gente está realmente discutindo junto com a Câmara de Vereadores, né? Tenho acompanhado inclusive a manifestação dos vereadores e concordo com isso, né? A gente precisa dar opção, não pode tornar mais caro. Porque se esse sistema for apenas feito para a BRK, e eu já pedi para que a empresa contrate, por exemplo, as empresas que nós temos aqui na cidade, justamente para conseguir fazer com que a nossa economia gire. Não sei se será possível, mas a gente está atento a isso. Não pode a população ser obrigada a pagar um serviço a mais, tendo um mais barato à disposição. Prefeito, só voltando à questão de segurança, o senhor apresentou hoje no balanço a questão de implantação de câmeras, do uso da inteligência artificial. Como é que vai funcionar? Tecnologia acontecendo já, né, no mundo inteiro. Aqui em Blumenau nós somos pioneiros na utilização dessa tecnologia durante a Oktoberfest. Então, por exemplo, essa mesma tecnologia foi usada por Florianópolis agora no Carnaval, né, e foram cumpridos diversos mandados de prisão de foragidos que estavam lá, do reconhecimento. Então vai ser uma grande integração, reconhecimento de pessoas, reconhecimento de objetos, de ações dessas pessoas, de movimentos. Então daqui a pouco, se alguém estiver carregando uma arma, enfim, qualquer movimento suspeito, a inteligência artificial hoje é capaz de identificar, trazer isso para o operador que está aqui, porque só o monitoramento já se mostrou inviável para que a gente tenha toda a segurança. O operador ficar aqui assistindo dezenas e dezenas de imagens, ele não consegue por si. A gente precisa dar tecnologia, reconhecimento facial, reconhecimento de placas, porque aí a gente consegue ver se esse veículo, por exemplo, foi furtado, ou é um veículo que acabou de ser furtado e não tem ainda no sistema, mas assim que ele liga e aciona, a gente já consegue saber por onde passou, enfim, toda uma série de tecnologia aliado à nossa parceria público-privada com a iluminação pública, né? Então um grande pacote que vai acontecer dentro dessa parceria para cuidar. Porque se a gente cria apenas novas câmeras para ficar cuidando dessas câmeras, já se mostrou também inviável por conta do recurso, do preço que isso fica, né? As câmeras vão ficando obsoletas, então se a gente contrata uma empresa, depois ela é responsável por essa manutenção. Voltando a falar sobre o balanço, 100 dias ainda é muito pouco, né, para se ter uma cara. Como é que o senhor quer ser lembrado daqui a 3 anos e pouco? Como é que o senhor quer, qual é o DNA, qual é a marca da sua gestão lá na frente? No ano passado a gente também conversou sobre isso. Eu disse, eu quero ser lembrado como prefeito que trabalhou muito, né, que trabalhou e fez
com que a cidade avançasse, que a cidade tivesse realmente uma cara nova. A minha cara é essa, de segurança, de tecnologia para tudo, né? Então eu quero assim, chegar no final desse mandato, né? Quem sabe o primeiro mandato, mas chegar no final do meu mandato falando que a prefeitura agora tem tecnologia nos seus serviços e melhora o atendimento a serviço da população, falar que a gente conseguiu enfrentar aqueles problemas que falavam lá na campanha da mobilidade, do SAMAI, né, da coleta, do tratamento, da distribuição de água, falar também que a gente conseguiu melhorar o transporte público, enfim, eu quero dar essas condições para a população e ser lembrado pelo legado, né, mas principalmente pelo posicionamento firme, pelo posicionamento correto, né, de combate a qualquer ilegalidade, irregularidade. É assim que espero ser lembrado lá na frente. E com alguém que trabalhou muito, porque são 100 dias muito intensos, mas eu tenho certeza que até o final vão ser assim. Sim. Se tudo correr, vocês agora estão trabalhando na licitação, se tudo correr conforme vocês estão planejando, quando mais ou menos que vocês vão lançar esse sinal? Licitação é algo que a gente nunca consegue prever exatamente, né? Então, eu devo lançar, talvez em até 60 dias deve estar pronto para lançar essa licitação. Depois tem o prazo ali para as empresas apresentar suas propostas. Daqui a pouco uma pode impugnar na justiça, enfim. Mas vamos lá, se correr tudo bem, até antes do final do ano a gente consegue assinar o contrato, né, com a empresa vencedora. E aí eu espero que a partir da metade do ano que vem, porque até 12 meses, a partir da metade do ano que vem a gente já tem esse sistema em operação. Só uma curiosidade, a parte de uso, ela vai ser reconhecimento facial, ela se restringe a ambientes escolares ou não? Ambientes públicos não, na rua pública, praça, sim, rua 15, vamos dar um exemplo. Sim, o reconhecimento facial da Oktober, São Paulo está usando, Curitiba está usando, né? A gente visitou a central de Curitiba, que é um case de sucesso, assim. Então é isso trazer para cá, né? Então o cara está caminhando na rua, um movimento estranho, né? Ou uma pessoa que está cadastrada aí, foragida, alguma coisa, vai ser identificada. E aí, só para entender na prática, assim, vamos dizer que a cadeira identificou um movimento estranho. Aí aciona a empresa direto na Sim. ou é direto aqui na CCO, já vem para a tela aquela imagem. Daí o operador aqui dentro eu quero... Aqui nós temos lugar para ter um policial militar, ter policial civil, policial científico, enfim, que talvez não seja, né, o motivo dessas outras polícias, mas a polícia militar principalmente está aqui dentro. Se ela não estiver, mas a gente vai ter um contato direto com eles, via rádio, né, para que a gente possa imediatamente acionar, ou depois para a nossa guarda municipal armada também. Então chegou aqui a informação, a gente já comunica as ruas, né, os operadores, os agentes que estão na rua para poder atender aquele chamado. A questão de placa. E deixa eu só... que eu lembrei agora, por exemplo, às vezes tu reconhece a pessoa, mas tu não tem na base de dados, tu não sabe que aquela pessoa ali é o Egídio, mas tu gravou, o sistema gravou aquela face. Daqui a pouco o cara, vamos lá, cometeu um assalto, um roubo numa farmácia e tem a imagem. É só fazer isso no sistema, é muito rápido, vai pegar a imagem do roubo, jogar no nosso sistema, com essas centenas de câmeras espalhadas pelas ruas, vai identificar todos os pontos que ele passou, por onde passou, enfim. Então isso a gente espera realmente, por isso esse cercamento que a gente fala digital. Deixa eu só uma última pergunta agora sobre o transporte público. O senhor disse também que vocês estão trabalhando em granulizar, e tal. Minha pergunta é mais no sentido de modernização, porque se a gente avalia, por exemplo, até como, sei lá, o ônibus em Florianópolis, você vê onde o ônibus está, você consegue comprar crédito para o celular, tudo é no aplicativo, né? A gente tem alguma previsão de modernizar? Tem. Acabei não falando ali, mas a gente tem, inclusive, com o aplicativo para saber se o ônibus está chegando. E nós estávamos falando, inclusive, com uma nova tecnologia que ela, por exemplo, disse que o ônibus está muito cheio. Sabe? Então, às vezes, vem assim, um ônibus atrás do outro, com 5, 6 minutos, enfim, de diferença. Então, o usuário ele pode esperar o primeiro passar, sabendo que o segundo, por exemplo, vai ter um lugar para ele sentar. Mas isso tudo no aplicativo para comprar, para pagar o valor do transporte, enfim, tudo isso.